Hello, Hello, how are you? good, good. Very cold. I figured. What is the temperature there? What is the Five, temperature? talvez 5 graus. Deve estar Wow, uns 5 graus 5. de manhã. De manhã estava 7, tinha solzinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá marcando 9. Deixa eu ver a sensação. Sensação é de Mhm. 4. Ah, so it É, makes sense. Makes sense. When you said é, 5, it makes sense. é. That is crazy. And that's the part that I don't miss about Porto Alegre. I don't miss that cold. Not at Ah, all. isso aí não tem como sentir saudade, né? Do frio. Mm-mm. É Mm-mm. muito frio, né? And today is kind of cold. I had to put the jacket and I'm not feeling hot yet. So it's Ah, kind of cold here, but nothing compared to Porto é, Alegre. verdade. Nothing will ever compare. O meu tio tem um fogão a lenha, isso aí é legal, né? Quando tu tem assim uma lareira, um fogão a lenha para curtir, eu acho legal Uhum, fazer comida e tal. Mas fora isso, pô, uhum. deixa eu te É, fazer uma perguntinha antes. diga. Ali no Uhum. grupo hoje é para registrar que foi feita a tarefa? Ali não Ah, dizia sim. nada. Ah, Aí não eu não dizia sei. nada, não? É, Não, mas é mas para eu registrar, sim. tá. Eu tô seguindo, eu tô buscando agora seguir o que tá bem como tá, né? Eu ia te mandar uma mensagem depois. Hum, e até Depois eu eu não. coloco. É verdade, teve um dia também. É. Que eu não dizia, mas aí já no hábito eu já coloquei lá Sim, eu no pensei grupo em de já colocar, origem. depois eu disse, não, espera, pergunta. É. Não, mas é bom porque a gente já vai anotando, vai marcando, vai acompanhando, eu vou acompanhando, né? Sim, Como é que sim, vocês estão evoluindo. E aham, a sim. criação do grupo também, porque é um desafio, às vezes, para dependendo da pessoa, É, né? eu pensei que eu não vou criar grupo agora. Uhum. Eu vou acompanhar, não sei se é possível acompanhar assim. Eu já criei uma vez há muito tempo, mas não estou no momento de fazer esse movimento agora, de criar o grupo. Uhum. Sim, Não estou sim. nesse movimento. É, Não estou e é nesse muito momento, na do. verdade. É. E ali também não chegam a falar nada específico de ser obrigatório, não, né? Pois É é, uma das tarefas, né? É uma das é. tarefas. Eu Mas, entendo que é importante, eu entendo perfeitamente, mas não é o meu momento agora fazer isso. é. Hi, Hi, Chris, how are you? hi, I'm fine. Good night. Good night. Mhm. Good 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 evening. evening, good evening. Good evening, Good evening. evening. Good evening. good evening. We say good night when we say goodbye, right? Sorry, my little delay. That's okay. That's okay. I was late joining too. I joined about 2 minutes late or something. So. Okay. I just arrived. I just arrived. Have dinner. Had dinner. I've just had dinner, right? I've I just had just dinner. had dinner. Yeah. Isso. Então, esse daí é um que no português a gente diz assim, eu acabei de jantar, né? Eu jantei. É passado. Mas no inglês, como é acabei de, é o I've just. Deixa eu botar aqui no I had. Spotlight, peraí. I have just. Isso. I have just ou I've just. I've just. I've just had dinner. E você usou ali um right por algum Duas motivo. vezes. Porque Aí, imediatamente agora, right now. tá. É Por que o isso. right now normalmente é para o agora, aqui e agora, né? Como esse daí por mais que seja um passado presente, né? Já é passado, né? É o present perfect representando esse passado, né? E E aí que tu você usa perguntou duas 2 vezes vezes. por quê? É, porque I have just had duas vezes o to have. Isso,
Por quê? Porque esse daqui é o auxiliar e esse daqui é o verbo. Hum, Que nem eu digo assim, I've just heard a noise. Eu acabei de ouvir um barulho. Esse daqui é o auxiliar e esse daqui é o V3. Só que no ah, caso, o jantar é have dinner. Aí o V3 do jantar é o had. Então aqui é um, aqui é uhum, outro. São duas funções diferentes. hum, ok. E existem casos quando a gente usa, inclusive, dois had. I had never, I had never had. O que que eu nunca tive? Peraí. I had never had. Bicicleta. Não, mas é porque aqui eu nunca tinha tido, né? I had Ah, never had a pink bike. Porque eu tive uma bicicleta rosa, na verdade, né? I had never had a pink bike before. Posso até botar o before, né? Eu nunca tinha tido. Eu uhum. nunca tinha tido uma bicicleta rosa antes, né? Então, esse had aqui está como auxiliar e esse daqui está como verbo. E se botar o have, I've never had a pink bike before. Então, são duas informações diferentes. Eu Então, vamos nunca tinha lá. tido. Isso. Então, se eu digo I've never had, né? Então, o que que acontece aqui? Eu tenho passado, eu tenho presente, não vou nem falar do futuro ali para não confundir. Então, tem o que? O passado é uma coisa que já acabou. O presente é um fato, é um hábito, né? É uma rotina. E eu tenho esse daqui que é o present perfect, que mistura aí o presente com o passado. Então, se eu digo eu nunca tive uma bicicleta rosa, eu nunca tive mesmo. Hum, Mas se eu quero referenciar a este passado antes do passado, esse daqui é o present perfect. Esse daqui é o past perfect. Então, esse daqui eu nunca tive. Esse daqui eu nunca tinha tido. ok. Então, se eu disser eu nunca tive, você vai achar que eu continuo nunca tendo. Aham. Mas como eu tive uma bicicleta rosa, eu não posso dizer I've never had. Eu tenho que dizer I had never had. Uhum. Eu nunca tinha tido uma bicicleta rosa até aquela dali. Uhum. Ok. Make sense? Makes Faz sense. sentido? All Yeah. right, all right. So, how are you? Are you ready for Magali's presentation? Are you all ready? Yes, I Vocês am. estão prontas? How about you, Magali? Are you ready to present? Yes, 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 okay. yes. Let me actually open the pictures here. Let me get the large, extra large, and then you can guide me to which one you want me to open. I don't know where we stopped. Do you remember where we stopped? Você Antônio lembra Prado. onde é que a gente parou? Eu acho que a gente passou Antônio Prado só e Voti, só dois, e o início. Agora tem o Uhum, Village, pode ser o Vale da Osta ou os museus. uhum. Eu acho que é isso, né? Which one do you want? Esse aqui é Ivotia, esse aqui também é. Será que a gente passou? Eu acho que o Vale da Osta a gente não passou também. O Porto de Galinhas é aquele que tem piscina. Esse aqui. É, Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir todos. Peraí, tá. agora Uhum. deixa eu só ver o que que ele está fazendo aqui. Eita,
Por que que ele está tão lento? Eu não sei. Ah, agora sim. Eu vou abrir todos, que aí a gente vai passando de um para o outro. Já fica tudo aberto. Abrir. I'll open all of them. Come on. Uhum. All right, so this one we saw. This one is also Ivoti, okay. Uhum. Antônio Prado, we saw. Yes. So that's Eu the acho que next pode ser one. esse aí. Uhum. Uhum. Acho que pode ser esse aí, né? I I write 4 points, né? Uhum. Village Porto de Galinhas, The Beauty, o Belo, né? The Beauty. Uhum. O que que eu me identifiquei? Nature, nature, very beautiful, built, a construção em si do village, a construção em si, integration of the external area with sea Uhum. and environments. Eu achei muito legal esse lugar, porque existe uma grande interação de todos os espaços, e ao mesmo tempo, na época que eu fui, eu acho que tem uns 10 anos que eu fui, eu não sei como que tá hoje, né? Uhum. Mas tinha, ao mesmo tempo que tinha um espaço zen, tinha um espaço mais cool, tinha a cabana, tinha quarto, eram várias possibilidades, tudo num lugar só. Isso eu achei Uhum. muito legal, muito interessante, tudo no mesmo espaço, e ao mesmo tempo ele era totalmente integrado com o mar, só tinha entre o mar e o village a areia. Eu vi que agora Uhum. eles fizeram os decks de madeira, colocaram umas cadeiras, eu vi que tem várias coisas assim que foram melhoradas. Mas, Uhum. nossa, que passeio lindo! Eu não queria vir embora e eu não queria sair do lugar, né? Eu não sei se a gente pode chamar de resort. Acho que resort é diferente, né? Eu vou chamar do hotel. Eu Uhum. não queria sair, porque tinham alguns passeios, a gente poderia conhecer outros lugares, eu até saí, mas eu ficava sempre com dois corações. Eu queria ficar e queria conhecer outros lugares, né? Era Uhum. muito, muito bonito, muito agradável esse espaço. E em pool, piscina e pool, né? Oh. Uhum. Um pool, had, em pool Ó, o havia, havia sem sujeito, né? Porque quando eu digo assim, e na piscina, não é a piscina que tinha, que havia, é né? isso, não, é o que eu vou Então, falar, é outras isso. coisas que eu vou falar. Então, o havia sem sujeito, o sujeito é o there. Então, naquele ali que a gente tem é o sujeito, ação e complemento, Ah, né? Isso. there are, tá. Então, There vai ser o there. there There. Ó, are two points, 2 points, como é que eu posso dizer? 2 pontos bem legais para ressaltar. então, o legais vai vir antes dos dois pontos, né? Como que eu poderia dizer legal? É Legal pode ser o nice, pode ser cool. nice, Uhum. nice. Two nice points. First, the meal. The meal in pool.
meal. Meal, a refeição. É, porque The meal. quando você fala meal, o que eu ouço é isso daqui. É que vocês não conseguem ver daí, tem que ser por aqui. Meal. O meal é como se fosse um moinho, Ah, tá. Meal, tá? então. Meal. Isso. E aí, como é que a gente fala a refeição, né? É o som de I, mas ele é um pouquinho mais longo. Meal. 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 Meal in pool. And Então, the a comida era dentro da piscina ou era na piscina? by By the the pool. By by the the pool. pool. É. Uhum, Nossa, a gente, eu não sou muito assim de tirar foto, né? Mas a gente pediu umas refeições muito gostosas e a gente comia assim na borda da piscina, né? Ali nas mesinhas que uhum, tinha junto à piscina. uhum, Gente, era uma coisa muito legal, assim, muito, muito legal, que eu nunca tinha experimentado. uhum. E uma Ó, outra esse coisa, assim, eu nunca tinha experimentado, é o I had. Ó, I had I never had a had, pink bike before, né? Então, assim, eu nunca uhum, tinha experimentado. sim, I had never had experience An experience like this. Eu nunca tinha tido experience uma experiência como essa. I had é never had an experience like this. like this, experience like this. Foi uma experiência muito incrível fazer isso. E aquarobics teacher, o que que aconteceu? Eu já tinha viajado com um dos meus filhos e eu ia viajar com outro. E quando eu viajei com a primeira vez que eu fui, a gente foi para fora do Brasil. E eu ia ir de novo, a gente ia ir para Portugal. E era bem no período do Dia das Crianças. E estava muito caro para ir para Portugal. E tinha uma promoção que, se a gente fosse para Porto de Galinhas, a gente pagava uma passagem aérea e utilizava duas, ganhava um assento, né? Uhum, Dava para duas pessoas. E aí a gente foi e deu a casualidade que era a semana do Dia das Crianças. Eu nem pensei nisso. E estava muito cheio de gente, muitas pessoas vão passear nesse período, uhum, né? uhum, Então, em função disso, tinha muitas atividades legais lá, né? Uma delas, eu não sei se tinha o ano inteiro, mas eles estavam comentando que era em função do Dia das Crianças, a maioria das coisas. Então, tinha um aerobics teacher, era um professor de hidroginástica, que ele era uhum, muito, muito, muito legal. E uhum, era impossível, assim, tu não fazer a hidroginástica. Ele uhum. botava um som bem bom na by the pool, né? Nesse caso, by the pool, mas o exercício era dentro da O piscina. exercício era dentro da piscina, era Uhum, hidroginástica, aquarobics teacher, era professor de uhum, hidroginástica, é. uhum, E, nossa, assim, ó, foi uma experiência muito show também. Foram várias experiências pela primeira vez e muito interessantes, assim. Bom, então isso foi na piscina. As atividades, em função de também do Dia das Crianças, o que que aconteceu? Como iam os pais e tinha o hotel, de noite também tinha um espaço que eu não sei dizer se era um bar. Era um espaço assim que não era muito grande, tinha música, tu podia consumir um drink, alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo que era um ambiente bem familiar. E cada noite tinha um grupo assim que cantava e tocava ali ao vivo, mas muito qualificado. Nossa, eu lembro que um que era de São Paulo, um rapaz, ele cantava em inglês. Nossa Senhora, aquele cara cantava e tocava assim muito bem. Eram várias surpresas boas, né? Então, nessa uhum, atividade que tinha no bar com música ao vivo, era uma coisa que era à noite.
Depois, uma das noites foi na própria piscina, porque foi frevo, aí era tudo muito colorido, assim, para as crianças, assim, foi muito interessante. E uma das atividades que eu fiz, porque eu queria conhecer um pouco, que eu vou te perguntar se existe, esse termo em inglês, é um passeio de buggy de ponta a ponta. A gente foi em várias praias, assim, de buggy, né. Uhum. Algu Eu, uma eu acho, eu acho que é Jeep, acho que é Jeep Ride. Talvez seja Jeep Ride. Vamos pesquisar aqui. Passeio de buggy. Buggy pelas dunas. Eu vou ver o que que ele fala aqui. Ó, o passeio de buggy ride. Ó, buggy então ride. existe o buggy ride, né? Seria o passeio de buggy pelas dunas. Buggy ride over moving dunes. Ó, moving dunes. Não era só pelas dunas, né, Uhum, a gente conheceu várias praias, pegava ruas mesmo, né, street, uhum. avenue, Então é o buggy ride. buggy Agora ride. eu queria ver como é que soletrava, você vê como é que ele fala aqui. Ó, nem todos ele tem o som. Pois é, uhum. Algumas palavras compostas que eu botei não tinha mesmo. Deixa eu ver aqui se no buggy ride se também tá sem som, mas o buggy tem, ó. Buggy. Buggy Bug, mesmo. sim. Eu escrevi Right. bug, aí eu vi que bug é o bug do milênio. Uhum, É, bug. porque o bug seria um inseto, tanto que é Bugs Life. A Vida de Inseto, o nome do desenho animado A Vida de Inseto, da Pixar, é Bugs Life. Não sei se é da Pixar ou se é da Disney, né? Mas é Bugs Life, é a vida de inseto. Então, bug é um inseto, né? E é quase como se ele parecesse um besouro mesmo, né? O carro, né? Buggy, Sim. Ah, sim, buggy é rides. verdade. Ah, foi um passeio muito legal, nesse de ponta a ponta, né, pra gente foi conhecer a Praia dos Carneiros, enfim, umas outras praias, né. E outra Uhum, coisa também que até hoje eu tenho uma memória, assim, bem viva, foi the breakfast, o café da manhã. uhum, Era, assim, para eu dizer o melhor de todos, a gente usa muito the best of, né, brincando. uhum. Mas se eu quiser dizer que foi o melhor de todos, eu posso dizer the best of e não dizer que é café? Não, aí como é que ser? O best of tem que ter alguma coisa depois do off, né? Melhor Ah, de tá. o quê, né? The best In of, the, breakfast, então, né. Tem que Daí referir. seria assim, the best of all breakfasts. Aí poderia ser the best of all breakfasts, né? Então seria conseguir ver daí. Deixa eu parar de compartilhar para vocês poderem ver os post-its. Espera aí. Então ali era o meal e meal, né? E o by the pool, né? A piscina by the pool. Então aqui Tá. a expressão seria the best breakfast, né? Ou the best of all breakfasts. Ah, the best of all breakfast. Ah, tem que falar tudo daí. Isso, isso. Ou Best. eu digo the best, the breakfast was the best, né? Então o café da manhã era o melhor, né? Uhum. Agora, se eu quero dar ênfase, the best of all breakfasts, o melhor de todos os cafés da manhã. Sim, com Ô, Ângela, certeza. Diga, esse by the pool é na piscina? Quer dizer, não a é dentro da piscina, piscina. não é A dentro da piscina? piscina, é na volta da piscina, by the Porque, pool. porque normalmente quando tu põe o by by bus, by plane, E, pelo transporte e tal, né? Sim, Isso. nessa Então, as conotação. preposições, elas se usam em diversos contextos.
né? Então eu posso dizer o meio de transporte, by bus, by Isso, car, by plane, isso. né? Mas eu também posso dizer assim, by the pool. É diferente de estar by the pool ou in the pool. In the pool, eu tô lá dentro da piscina. By the pool, eu tô à beirada da piscina. Eu tô em volta da Uhum. piscina, na região da piscina, né? Ok. E a diferença aqui é, se eu digo assim, de carro, é by car, não tem o the, não tem o the. Uhum. Então, by the pool já está dizendo que é a beirada da piscina. Digamos que você diga Uhum. assim, eu vou te encontrar ali perto do carro. I'll meet you by the car. Uhum. E é diferente de Sim. dizer assim, we'll go by car. Um é we'll go by car e o outro é I'll meet you by the car. Vou até botar os dois aqui. Will go by car. A gente vai de carro, né? Uhum. E o outro é I'll meet you by the car. Eu encontrarei você no carro, Isso, isso. que Aí não não é é nem lá paved, dentro né? do carro, não é dentro do carro, é do lado de fora ali do carro, Sim. Ok. tá? Então é a mesma preposição, mas é o mesmo objeto, né? Mas esse daqui é by the car, esse aqui é by car, beleza? Right. E uma outra forma também esse daqui, Magali, de dar ênfase, the best breakfast I've ever had. The best breakfast I've ever had. Que eu já tive. O melhor café da manhã que eu já tive em todos os tempos. Então seria the best breakfast The best breakfast. I've ever had. Melhor café da manhã que eu já tive. Wow, wow. São formas de dar ênfase, assim, é mais do que o melhor. Eu não estou dizendo só que é Uhum. o melhor de todos os tempos, o melhor de todos os cafés da manhã, melhor de todos que eu já tive, né? Best breakfast I've ever had. Ok. Uhum. There are a variety of fruits, uma variedade de frutas. Variety. Essa Variety. é uma palavrinha difícil de dizer, né? Variety of Variety. fruits. É porque o Fruits. que que acontece quando a gente bota aqui né? Então a separação tá aqui, variety. Esse daqui Ah, são toda variety. silabificada mesmo. Variety. Variety of Só que não é fruits. não é vary. Então ele fica Variety. assim, rai, porque o item som de I, né? Variety. T. Variety. Variety. E Variety. é engraçado porque é quase como se eu desse ênfase nesses dois, tanto no vá quanto no rai. No inglês a gente não tem muito disso. É uma sílaba tônica só. E aqui é como se fosse a ênfase nos dois. Variety. 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 Of fruits. Fruits, como é que eu digo? Uma variedade de Uhum. frutas. Então, por que que fica difícil de falar o fruits? Porque você está querendo falar isso daqui como um ditongo mesmo, né? Aham. Então, a pronúncia disso daqui é fruits, Fruits. fruit, Fruits. fruits, Ah, que nem o fruque. fruits. Uhum, fruits. Fruits.
Fruits. A nossa tendência é falar fruits, né? É ver a vogal ali, fruits, É fruits. O fruits. I é mudo, no caso, né? Fruits. Isso aí. Fruits. É que nem o Fruc, tem um refrigerante Fruc, né? Fruc. Uhum, isso Fruits. aí. Mas que Fruits. dupla desafiadora, né? Variedade de frutas. É Uhum. desafiadora essa dupla aí. Variety of fruits. Right fruits. E o bacana é justamente quando a gente se desafia a dizer e diz assim, puxa, isso daqui é tão diferente, mas eu vou conseguir. Então, o que a gente vai Sim. dizendo para a gente o tempo todo faz toda a diferença, né? Sim, Entre a gente perfeito. gravar e lembrar, ou depois, numa próxima vez, ter a tendência de ler como a gente leria em português mesmo, né? Variety of fruits. Variety of fruits. Yes. Perfect. There are yogurts, a lot of eu posso dizer um monte de coisas mais, Se eu estou falando em café da manhã, eu queria generalizar, como é que eu posso dizer mais um monte de coisa? Uhum. Eu posso dizer plenty more. O plenty é o muito, né? Também é plenty. And plenty more. Deixa eu botar aqui mais para baixo. And plenty more. And plenty more. Deixa eu botar o spotlight de novo. And plenty more. E muito mais. Eu poderia dizer much more, né? Mas o plenty já dá a noção que é muito mesmo, né? And Era plenty muito more. mesmo. Uhum. Muito mais. Deixa eu só virar assim, que é para liberar Uma mais outra coisa espaço. interessante também em relação ao café da manhã é que era uma metragem quadrada bem considerável, mas era tudo uma área aberta, não tem parede. A gente é acostumado a ser tudo fechado, com parede, né? E Uhum. lá, na verdade, era um telhado aberto, com o pé direito bem alto e tudo bem organizado. Então, era também, o próprio ambiente era muito diferente. E o café da manhã, e tinha umas baianas fazendo tapioca, além de tudo que tinha, toda a variedade, ainda tinha umas baianas fazendo tapioca ali na hora, se tu quisesse, de coco, doce de leite, goiabada, enfim, do que tu quisesse. Salgada também, né? Uhum. E, nossa, era muito rico aquele café da manhã, muito, muito. Really good. So, you're talking not only about Porto de Galinhas, but also about this hotel village in Porto de Galinhas, right? Ipojuca, o nome do lugar, é. Porto de Galinhas fica em Ipojuca, que pertence a Pernambuco, né? Uhum. E Pojuca is like the city, or Isso. I Uhum. thought Porto de Galinhas was the city. Eu também pensei que Porto de Galinhas era a cidade, mas não é. A cidade é Ipojuca. So it's probably like a neighborhood, right? It's probably like a neighborhood in Ipojuca. Deve E, ser um bairro, né? Sim. Porto de Galinhas, beach? I think so. By the picture, looks like it's a beach. It's a beach. Sim, Porto de Galinhas é a praia. Uhum. Then Porto de Galinhas is a name of the beach. Sim, uma delas. Sim. Yeah. Like here, Tramandaí or Torres or Capão da Canoa. But those are not only beaches, but they are also cities, right? Mm. They are also cities. Oh,
Then like Praia Grande and Torres. Torres is Is city, the city. and Praia Grande is the beach inside In Torres. Torres. Yeah, it Isso. could be. It could be. Praia da Cal, Praia da Guarita. So the question is there are there other beaches in Porto de Galinhas, Magali, or only this one? Pois então, eu não. Agora eu teria que pesquisar para ver se Praia dos Carneiros, aquelas outras praias, se tudo pertence a Ipojuca, né? Isso aí eu não saberia dizer, eu teria que pesquisar daí. Porque eu não consegui gravar o nome da cidade, eu estou dizendo para vocês porque eu escrevi, é tão marcante Porto de Galinhas, que a gente acha que é que ali que é a referência, né? Atingiu uma proporção muito grande assim de turismo. Mas aí eu teria que ver quais as outras que fazem parte, né, a Ipojuca. Right. So like here in Rio, right? Ipanema, Copacabana, Barra, Leblon, right? Yes, Those are yes. not only beaches, but they are also neighborhoods, right? Eu acredito que existe uma grande chance, né? Eu vou pesquisar depois. Acabei não me interessando de ver isso, mas eu vou pesquisar depois. Okay. So it's beautiful. Isso em relação a Porto de Galinhas, foi isso que eu selecionei para falar. Foi um passeio muito legal mesmo. And when did you go there? When did you go there? Voltar de novo? When did you go there? When did? Quando que eu fui, eu acho que foi 20, 10, 11, 12, 13, 2013, eu acho, ou 14, 13, 14. 2014 or 2013? 2014, eu acho. 2014, 2014, acho que foi. Okay. Faz um tempinho já, né? 10 anos. More than 10 years, right? Because you're in Uns 11 ou 2025. 12 anos, uns 11 ou É. 12 anos. Foi no Dia das Crianças, bem naquela semana ali. Oh, so Das it's not 11 years yet. Not 11 years yet. É. Nice, real nice, really nice. E uma So, curiosidade é que uma coisa que eu gosto muito é de caminhar na beira da praia, mas lá não curti muito a areia, não era muito parecida com essas nossas, assim, que é mais fininha para caminhar, né? O caminhar na praia em si, eu fui só um dia. Eu curti bastante, foi o hotel mesmo. from what you are saying, it was probably like a resort. It's probably a Pois resort. é, pode ser que seja, mas pelo formato lá, porque geralmente resort tem. Também pode estar tudo diferente, né? É que quando eu fui tinha uma arquitetura antiga com uma arquitetura nova, com umas cabanas, era tudo muito. Era vários formatos, né? Que eu não saberia dizer se era resort. Quem sabe hoje está diferente, né? E é um resort, né? What difference between hotel and resort? So, from what I understand, a hotel is just a building, right? They may have additional things like a sauna, a swimming pool, right? But a resort, usually it's a larger area and they have more options of activities inside there. So sometimes they have like sports courts, right, to play basketball or soccer or tennis, right? So usually the resorts will have more activities, right, to do. And sometimes Right. you stay there the whole day,
You don't even leave the place, right? You have everything in there. Usually that's the idea. So a hotel, like you don't have much to do, right? In the building, right? You have your room. You may go to the Yes. swimming pool, you may go to the restaurant, right? Or they sometimes they have uh, what do we call it? Tênis, ping pong. Eu achei que tinha outro nome para o ping pong. Ah, Ping agora tu pong. tá falando, tá fazendo eu me lembrar. Acima tinha ainda um mezanino no breakfast, ali na área do café, que tinha Uhum, ping-pong, tinha outros jogos. Nem me lembrava uhum, disso. É verdade. Tinha os uhum. jogos ali, se quisesse, ping-pong e outros ali. So, foosball, o totó, eles chamam de foosball. Foosball. So, Totó. sometimes, totó é o... Sabe aquele que são os bonequinhos? Um varão com os bonequinhos. Você roda o varão. Como é que Ah, chama? Como é que chama Fla-Flu, no... eu conheço por Fla-Flu. Fla-Flu. Ah, Fla-Flu. no Fla-Flu. Rio a gente chama de totó. Ah, tá. Engraçado, porque Fla-Flu seria Flamengo versus Fluminense. Isso, isso. Aí talvez até por isso, como é uma coisa muito daqui, tem outros times também, não fazia sentido chamar de Fla-Flu, né? E talvez fora, né, tenham chamado de Fla-Flu porque provavelmente eram as camisas dos bonequinhos, né? Que parecia Sim. Fla-Flu, né? Mas aqui chama de totó. E em inglês eles chamam de foosball. O Friends tem no, o seriado Friends, né, aparece o totó, o foosball, foosball. Uhum. So, what is the next one? Anything else about Porto de Galinhas, Magali? Yes. Anything Terminou. else? Tá. Não, terminou. Finish. Uhum. Ok. So the next one, Vale da Osta. Is Aosta, that? Vale d'Aosta. Vale d'Aosta é um lugar na Itália que ninguém conhece quando a gente fala, mas é um lugar muito, muito bonito. Have a picture. Oh, I'm not sharing, sorry. I forgot. And I was thinking, right? There's the picture. It's beautiful. Eu And botei essa foto cold. da noite. Eu não fui lá de noite, né? Essa foto eu peguei na internet. Mas eu já tinha visto algumas assim. E, nossa, esse lugar é muito mágico, assim, muito interessante também, Vale d'Aosta. Eu fui de Uhum, dia, a gente foi de dia, porque era um pouquinho longinho de onde eu estava ali, em Biella. uhum, Eu estava em Biella. E a gente foi até o Vale da Aosta e ele é na divisa com a França, é Courmayeur e Chamonix. Uma das coisas que eu achei legal, assim, é o piemontês. Uma das coisas que eu anotei é que a gente, por mais que a gente consiga falar italiano, mas aí quando o pessoal está falando piemontês, eu não entendia nada que eles estavam falando. É uma uhum, mistura de italiano ali, de Piemonte, né? No caso, em, com Chamonix, Courmayeur e Chamonix, a Itália e a França. Inclusive, nas placas na rua tem as duas línguas. É muito uhum, interessante. Eu vi o Jean falar com o cunhado dele e eu não conseguia entender o que que eles estavam falando. Era muito diferente. Parecia que não era italiano e parecia que não era francês, mas parecia que eram as duas coisas juntas. Era muito uhum, Dialeto. diferente, É um muito dialeto, diferente. né, que chama. Era um dialeto, mas é muito É. uhum. interessante. So how many cities did you visit in Italy, Magali? Milão, só uma tarde, Biella. Milão a gente chegou e saiu e eu fui uma tarde também.
Aí eu fui também em Lugano, ali no Lago Lugano, na divisa da Suíça, a gente atravessou um pouquinho. E ali na França, né, Courmayeur-Chamonix também, que é uma divisa. E é isso, esses lugares que eu fui. Uhum. E esse Vale da Osta, né? O Vale Six da Aosta places. pertence a Piemonte, né? Que é como Piemonte é como se fosse um Ah, estado, né? Aí tem Biella, Vale da Aosta, é aquele cantinho da bota lá em cima, que numa divisa com a França, uhum, né? O Biella fica 100 quilômetros a oeste de Milão. uhum, Não é bem perto, assim. These places are in Piedmont. These are all these the places in the região, in the Piedmont region. and the Piedmont region. All those places are in the north Italy, North of Italy, north of Italy. north of Italy. I Yeah. think it's a question for you, Magali. Are all these places in the north of Italy? Yes, Okay. yes. My niece, É o tio ou tia? my niece, minha sobrinha, Niece. my niece. O nice é engraçado porque é parecido, né? Então, um é nice, que é o legal, né? This is so nice. Okay, my niece, E o outro é niece. my Então, niece. o nice é só com i, né? E o niece tem um e também. Niece. Certo, niece. My niece and her husband lived in Piedmont region for Oh, 3 years nice. in Milão and Turim. Eu Uhum. fui em Turim. Eu fui em Turim. Tem Yes. mais Turim que depois eu vou falar ali. O Jean, ele gostava muito de levar a gente em todos os lugares. Eu fui em 2008, a minha amiga me convidou para a gente ficar lá na casa do Jean. A gente ficou 29 dias. E ela não gostava muito, assim, de ir nesses lugares, assim, né? Ele até queria ter feito mais passeios, até. Mas deu para conhecer bastante lugar, assim. Deu para conhecer Uhum. mesmo assim bastante lugar. E Eu como é fui que em você Turim diz? Ah, também. a gente ficou por 28 dias. We we went we went for 28 days. Então, o ficar, né? Quando a gente pensa no ficar, a gente tem Não é uma nós fomos. graduação. Tem Stay é uma. ficar, né? Stay, Isso aí. Então, a stay. graduação, só o movimento de ficar alguma coisa, ou to be. Vocês não estão conseguindo ver daí. Peraí, deixa eu parar de compartilhar, pra vocês poderem ver o spotlight. Então, o get é o ficar, alguma coisa, fiquei gripada, fiquei chateada, né? É o get. Ou quando é um pouquinho, uma duração um pouquinho maior, é o to be, e quando é uma duração maior, é o stay. Então, Stay. normalmente, a estadia num determinado lugar, né? Eu fiquei hospedada no hotel tal, né? Eu fiquei não sei quantos dias na Itália. Aí seria o stay. Sim, stay. We stayed for 29 days. Uhum. We stayed for 29 days. Perfect. Bom, uma outra coisa que eu queria falar
O piemontês é um ponto. Um outro ponto seria Nature Wonders, né? As maravilhas naturais lá do Vale da Osta. Não é em Biela, onde eu fiquei com o meu amigo, né? E com a minha amiga. É no Vale da Osta, só que eu tô falando. Porque é um pouco diferente, assim. O Vale da Osta, eu acho que eu vou primeiro falar sobre isso aqui, que é o well-being, né? O well-being é um bem-estar, né? O well-being. Hum. Porque é uma coisa assim, ó, que é uma escala humana, não são vários prédios, vários andares, tu tem uma sensação que são tudo prédios baixos, que é uma comunidade, que dá até para pensar numa vila, e ao mesmo tempo tem muita tecnologia lá, é muito desenvolvido. Então, aquele lugar para mim é o melhor de dois mundos, né? A escala humana, a tecnologia e o ponto forte da Itália, que é a gastronomia, né? Então, eu senti muito bem-estar lá nesse lugar. Um exemplo, sempre no morro, existe aquele risco de desabar a neve, e tem animais, eles têm construído como se fossem uns estábulos, uns lugares assim, para colocar os animais quando tem um período de risco, né? Para eles não sofrerem, não perderem a vida ali, né? Lomba abaixo, né? Digamos assim. Uhum. E é tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado, né? Da qualidade de vida. E uma outra coisa legal também é architecture, architecture, arquitetura, Architecture. architecture, Uhum. né? É muito, muito linda, conta muita história, né? É uma história viva, living history, eu posso dizer, uma história viva, Uhum. Living living history. history. Bridges, buildings, integrated solutions, as soluções que eles dão para integrar o antigo e o novo, parece que é tudo uma coisa só, a gente não sente diferença. Isso em Uhum. Biella também, que é uma cidade muito antiga, as ruas em Biella são estreitinhas, os prédios são bem antigos, mas eles fazem, a arquitetura é muito bonita, eles misturam vidro com toda aquela história e fica uma coisa atual. Tu, tu não consegue perceber que aquilo ali não é de hoje. Tu vê a história e ao Uhum. mesmo tempo tu vê muita inovação, muita Uhum. ousadia, né? É muito bonito, sempre na escala humana, né? Não é aquela loucura de correria quando eu fui lá. Eu fui lá em Quando 2008. você Hoje, fala escala humana, o que que você quer dizer, Magali? a escala humana é que o número de pessoas que está caminhando na rua, o trânsito, é tudo uma coisa que não tem uma correria. Eles almoçam e dormem, depois abre às 3 da tarde o comércio. Isso em 2008, né? Em 2010. Depois eu fui uma segunda vez. Hoje eu não sei se ainda é assim, né? Mas a gente está sempre correndo, sempre numa loucura, tudo aberto 24 horas, é tudo para ontem, né? E lá não, é tudo tranquilo. Em Biela, por exemplo, à tardinha a gente ia fazer o aperitivo, que é como se fosse o rap que a gente diz aqui. Aí eles vão de bike, eles deixam a bike na rua, assim, bike com cestinha, com as coisas dentro, ninguém mexia. Então é tudo muito, tu vive uma tranquilidade, né? Eu acho que Uhum. talvez a escala humana que eu pense é uma respiração, assim, bem tranquila, né? Na escala humana, tu Uhum. não tem que fazer tudo apressado, tudo rápido, pensar Uhum. várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso aí Uhum. tira a gente da escala humana. E o tamanho das construções também, né? Tamanho dos Uhum. prédios, tu poder caminhar na rua, tu não ser obrigado a tudo ter que usar o carro, né? Entendi. É que eu não conhecia essa expressão, escala humana. É como você falou Eu algumas digo, vezes, eu falei, tem um ressignificado. eu não sei se existe, mas eu uso essa expressão porque é assim que eu percebo, né? Outro exemplo, assim, quando eu cheguei em Biela, duas coisas de primeira me chamaram muita atenção. Primeiro, que a fiação, ela
é subterrânea, não tem esse monte de Uhum. fio aqui no visual que a gente tem, né? E a segunda era a quantidade de pessoas de idade sozinha na rua, ou andando de bicicleta, ou caminhando, ou com aqueles andadores assim, sozinhas, Uhum. Uhum. By autossuficientes, themselves. né? By themselves. E super bem arrumadinhas. E eu dizia, olha aí, Silvana, que vergonha para nós, olha essas senhoras, nossa, uma estica assim, super bonitas, arrumadas assim, de forma esportiva, mas muito bem apresentada, né? E apresentadas, e nós duas lá bem desinteressadas, a gente não se preocupava com isso, né? E, Uhum. nossa, é um amor, assim, é um amor tu vê o capricho da apresentação delas, né? Eu Uhum. achei muito legal, pessoas com bastante idade, assim, mas com muita vida, transmitindo muita vida, assim, pra gente, né? Uhum. I think E, this is gonna say, hã? Well-being é bem-estar. Well-being. Well-being é bem-estar, isso. Well-being é bem-estar. e, e aí, com relação à beleza natural, né, que seria o outro ponto, quando a gente estava indo de Biela para o Vale da Osta, a gente passava, porque lá é muita montanha, montanha, como diz o meu amigo, né? E era tudo com vegetação. E eu disse, mas o que que é aquilo? Eu nunca tinha visto. Era cheio de terracino, toda a encosta, assim, para aproveitar o sol. Tinham parreiras de uvas, o pessoal planta, assim, montanha acima, né, nos espaços que tu pode aproveitar. E depois eles Uhum. colhem as uvas dali. É uma paisagem, assim, muito linda, porque é tudo muito caprichoso, né? Muita vida também nessa parte, assim, né, na parte verde, muito valorizada, eles valorizam muito esse espaço em função do sol, né? Uhum. E as montanhas, a neve nos montes, tem umas neves que eu acho que aquilo, a sensação é que nunca derrete, porque elas sempre estão brancas, né, em cima. Uhum. Ao mesmo tempo que entre elas, lá em Biela, foi uma coisa que eu senti muita falta, porque onde a gente ia, sempre tinha montanha e a água correndo da montanha e as pedras que vão rolando, né, os seixos, né, rolado ali de vários tamanhos. Então, bah, aquilo ali é outra coisa que eu senti muita falta, assim, quando eu vim de lá. Era uma energia muito boa que eu sentia Uhum. em Biela em relação a isso, né? Em relação àquela água que estava sempre correndo da montanha, aonde quer que tu fosse, assim, em qualquer lugar. E uma outra coisa também muito linda quando eu fui a primeira vez é que era outono, né? Nossa, era aquelas cores assim do outono, porque lá tem muito plátano, muita vegetação que fica com todas aquelas cores, né? Era uma outra coisa muito linda, assim. E tudo isso, isso também é um item que eu relaciono com a escala humana, porque tu estava sempre vendo verde, aquelas cores do outono, muita natureza disponível ali, né? Aquilo ali traz muita paz. E o Jean me disse que quando cai a neve, que eu não fui nesse período assim de muita neve, eles têm que usar até uma corrente nos carros para poder andar, né? Ou limpar as Uhum. vias. Ele disse que é muita paz. Ele disse que isso que a gente gosta aqui do mar, de ficar na beira do mar, assim, sentindo as ondas do mar, aquilo ali Uhum. traz uma paz, uma tranquilidade, né? Para eles é a neve, é um silêncio, Uhum. assim, uma coisa, um bem-estar muito bom, assim, quando cai a neve. O Jean fez essa relação para mim, né? Uhum. Ah, mas é incrível, assim, é muito lindo. Esses dois lugares, eles são muito And lindos. did you see any snow falling or just on the snow was only on the mountains? Ah, tu tá perguntando se todos são próximo da montanha? Se você viu neve caindo, did you see Não, snow falling or não, just não, on the mountain? Just on the não, mountain. não vi, não vi. Uhum. Só nas Não montanhas. cheguei a ver, porque eu fui no outono
Em 2008 eu fui no outono, depois em 2010 eu não me lembro qual foi o período que a gente foi. Gente, eu não consigo me lembrar, eu estava pensando agora. Eu tenho que ver. Depois eu fui num outro passeio com minhas duas irmãs e a gente foi na Itália também, no Jean. A neve em si eu não cheguei a presenciar. Esse lugar aí no Vale da Osta, nossa, tem umas imagens muito lindas. Tem uma lomba assim e tem esqui lá, se não me engano. Tem até uma estação de esqui, mas não era período. E, mas assim, tu olha aquilo assim para o alto, aquela rua que a gente subiu, né? Seria uma rua mesmo, street. Nossa, é muito lindo, assim, porque as construções são um porte bem distribuído. Eles têm um porte bem distribuído e tem uma comunicação visual muito homogênea entre elas. Não tem nada igual, mas é sempre tu vê tudo uma unidade, assim, um conjunto. É uma beleza incrível a arquitetura também. Muito Uhum. bonita. Fora as lojas que a gente vai. Ah, uma coisa interessante lá é que meu amigo tinha que estar sempre dizendo assim, ó, não pode botar a mão, não pode botar a mão. Porque lá, quando tu vai ver alguma coisa, tu tem que só ver, tu não pode botar a mão. E a gente Hum. aqui tem a mania de pegar para comprar as coisas, pegar para olhar, né? Então ele tinha que estar sempre me policiando. Uhum. Don't touch anything. Don't touch anything. Não toque em Mas aí nada. depois eu já estava acostumada. Uhum. Nossa, dois lugares muito lindos, Biella e Vale d'Aosta. Em Milão, a gente passou só uma tarde, assim, duas coisas me marcaram mais Travou em aqui. Milão. Peraí. Pelo menos para mim travou. Oi. Acho que agora voltou. Agora voltou. Ah, tá. Em Milão, duas coisas que me marcaram, assim, quando eu cheguei em Milão, é, é, nas vias tem o bonde bem estilo do nosso, assim, né, a cor e o formato, só que ele anda na via junto com os carros e ele liga o pisca. Aquilo ali foi uma coisa que eu achei muito interessante. Uhum. E também uma boutique de carnes que eu fui lá em Milão, né? Esses tempos até eu pesquisei o nome, agora eu podia ter pesquisado para falar de novo, mas eu acho que eu vou trazer na próxima aula, se eu conseguir foto disso. Uma boutique de Uhum. carne. Nossa Senhora, é uma coisa muito impressionante de linda lá em Milão. Muito Uhum. interessante. Que Uhum. nível! Muito chique, muito legal, muito diferente, assim, para mim. Mas é isso. And this is so. Are there other pictures from the same trip? Ah, isso aqui Ah, já é outra aí agora eu viagem. coloquei três museus, eu vou falar dos três Uhum. breve agora. Eu nem sei quanto tempo eu tenho. Já passou, vou ser bem breve. Eu fui em três museus: o Brist, que é em Londres, o d'Orsay, que é em Paris, e o del Cinema, que é em Torino, Museu do Cinema. Muito legal. Esse é o Museu do Cinema. Hum. Gente, esse museu Torino é fica muito. onde? Where is Torino? Torino fica próximo a Biella, é mais a oeste em Italy. relação. Italy. Itália, é É, onde a minha sobrinha morou, é Turim, é, Turim ou Hum. Torino, né? Ah, Turim, Torino Turim, é a Turim. Ah, tá. Turim, Uhum. a oeste de Biella. Eu achei legal, né, no cinema que parece que o filme tá lá e a gente que se move. Esse Hum. aí é o Brist, né? É o Uhum. Brist. British, né? British. British, British. eu Uhum. anotei aqui, British. Tá, Isso. então vamos falar do British. Ah, esse é o Dorsai. Então, qual dos dois você quer falar do British primeiro?
Do Turim, pode ser o Turim o primeiro, aquele Tá, que mostrou primeiro. esse aqui. Esse aí, Uhum, Turim. É. O Turim, o Museu del Cinema, Museu Nazionale del Cinema, o nome. Existem, é como se fosse gabines, tá? Tem várias gabines e cada uma representa um ator, uma pessoa, um motivo. E aí tu vai circulando e vai passando por todas. Então, é como se o museu fosse o cinema, só que em vez do cinema passar, é a gente que vai passando e vai vendo os filmes, digamos assim, né? Vai vendo as representações que estão ali. Outra coisa que eu achei muito legal é a riqueza dos detalhes, porque não, pensa fazer cada sala característica, né? É uma riqueza muito grande de detalhes. E o elevador também, que é muito legal, e a vista do elevador. Eu achei muito legal também, essas três Is the coisas. elevator this one in the middle? Is the Isso. elevator Ele this é. one in the middle? Aham. E ali embaixo tu pode sentar, ver filmes também. O último, assim, que eu vi, muito legal, que era um espaço do Bang Bang. Aí tinha cadeira caída, musiquinha de Bang Bang. Tu se sentia como se estivesse naqueles filmes. Meu pai via muito filme de Bang Bang. A sensação é que eu estava lá naqueles filmes de Bang Bang. Muito legal Uhum. esse Museu do Cinema. Agora pode ser o British eu achei muito interessante. Eu botei Size of the Collection, a grandeza do acervo, né? É Uhum. muito incrível a grandeza do acervo, a organization e nature lighting, a iluminação natural em todo ele, né? Natural. Nesse caso aí Natural, nature é natural, natureza, né? O natural, natural. nature, Natural. natural lighting. É Eu engraçado lembro. porque nature, né? Ele tem o A tem som de E, né? Então, quando eu falo nature, esse A aqui tem som de E, né? Não tá dando para vocês verem, peraí. Deixa eu voltar aqui, compartilhar Spotlight. Então, nature, esse A aqui tem som de E, mas no natural, 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 esse daqui é o som de E, né? natural, Natural, natural. natural, natural lighting. Uhum, Como um todo lá em Londres, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que existe só a parte de vidros, não existe aquela tampa externa de veneziana nas janelas, no geral, né? Quando eu fui. hum, Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Sim, lá é muito cinza, é um lugar muito cinza, né? Eu acho que nenhum dia teve sol nos dias que eu fui com meu filho. Então, eu entendo que seja um dos motivos seja esse. Só que aí a gente fica pensando que no lugar que a gente mora, como que seria isso, né? Não ter uma tampa externa. A gente não consegue perceber esse contexto como aqui nosso, né? É muito and diferente. it's A interesting gente não because consegue sentir se morar num lugar assim. in Porto Alegre, right, there was I had the external one. Here in Porto Alegre, I think it's to protect from the cold. Here in Rio, I Sim. don't need the extra protection. There's just the Ah, glass. Aqui é é? só a janela de vidro. Uhum, não tem Ah, tá. veneziana externa. Mas porque Sim, não precisa da proteção. No, em sim, Porto Alegre também é proteção do frio, né? sim. Protects from the cold. E por último, o Dorsai também. Os três são incríveis, cada um, né, na sua peculiaridade. O Museu Dorsai, eu, eu valorizava muito o trabalho do Vicente Van Gogh, né? Eu admirava muito. E o impressionismo como um todo, né? E lá tem bastante quadro em relação a isso. A riqueza do todo, tu não pensa que tu está num museu. Existe escultura, pintura, nossa, é muita obra de arte, mas eu entendo que o museu em si, ele é uma obra de arte, a forma que ele foi concebido e disposto aí,
É muito interessante, muito lindo. Eu acho que o próprio museu é lindo, né? E depois mais a beleza das partes, né? Uhum. The building E itself is beautiful. é, nossa, It sure muito is. interessante. Assim a gente não tem vontade de ir embora, a gente tem vontade de ver tudo, tudo. Tem uma parte que é mais subterrânea, digamos assim, depois tem o térreo, tem vários ambientes, mas a disposição do todo eu achei uma coisa muito incrível, muito maravilhosa. Nice. É isso. Beautiful, beautiful. So what kind of questions do you have, Chris? What kind of questions do you have? Uhum. Até dessas aí eu até não formulei. What I thought, what came to my mind is how many different trips did you take to Europe? How many different trips did you take to Europe? Qual que eu fiz? How many é Quantas? 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 How many different trips? Quantas viagens diferentes did you take to Europe? Você fez Ah, para a Europa? 3. Three. Uhum. Eu fui uma vez com a minha amiga, fui uma vez com um dos meus filhos e fui uma vez com as minhas 2 irmãs. A Uhum. primeira vez que eu andei de avião foi em 2008, quando eu fui com a minha amiga, eu nunca tinha andado. Uhum. 2008 to go to Italy. Yes, Italy. Okay. Uhum. Depois, quando eu fui com meu filho, a gente foi em Londres, em Amsterdã, em Paris. Ah, a gente fez uma viagem muito legal de Amsterdã para Paris, de trem, e tinha neve. Aquele período tinha Uhum. neve. Em Amsterdã, a gente pegou um pouquinho de neve, menos 10 graus. A gente pegou um pouquinho de neve, uns 10 floquinhos de neve. degrees negative. É. Minus 10. E com minhas irmãs, a gente foi para Paris, foi na Itália. Eu acho que a gente só foi nesses dois. Acho que a gente foi na Itália e para Paris. É isso. Uhum. I have a question. Did you know the place called Cinque Terre in Italy? Pode repetir? Did you know the place called seria Cinco Terras em português, Five Earths em inglês, In English. em English, and Cinque Terre in Italy, or like this, or something like this. Cinque Terres in Italy, and I think in the south of Italy. No sul da Itália, in the south of Italy. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Eu acho que eu formulei correto, né? Did you know the place? No seria não. Você No de conheceu. conhecer. Ah, Did you de know? conhecer, tá. Se eu Você conheço, conheceu um lugar ah, chamado Quinte, eu não sei falar em no, italiano. no, Ah, no, my no. sister Mariane Uhum. foi neste lugar. Was in the place? Was Stayed, there. Or was there. stayed or was there, né? Or was there. Não é a primeira vez que eu não consigo lembrar do Very, no. very beautiful. The Ah, landscapes Uhum. legal, né? with mountains, Mountains. with mountains and houses, color houses. Uma coisa muito bonita, assim. Uhum. Legal, né? Incrustado na pedra, sabe? Nos Ah, penhascos.
aquelas Aham. casinhas, aquelas vilinhas, e chama isso aí Cinco Terras. Muito bonito. Ah, Muito 5 shopping. terras. A Itália, eu sabe, acho que é um roteiro lindo, né? tu sabe, Cris, que a minha irmã mais nova, ela trabalhou na, na Irlanda um tempo lá, e depois ela usou o dinheiro, ela e o namorado, e eles viajaram na Itália, eu acho que de norte a sul, assim, alugaram o carro e viajaram. Ela Uhum. deve Probably conhecer. know this place. Hum? We probably know this place. They, They, a irmã dela e o namorado, né? yes, They, yes, they. Yes. they. We é nós, né? We é Ok, nós. they, Ó, ok. I was looking. Cinque Terre. Ah, que legal. Uhum. Quince Terre, eu acho. Olha que lindo isso. Que Peraí, eu legal. tava querendo ir pro primeiro aqui. I was trying to Ela go to the first esteve one. lá. Que lindo. Beautiful, really Sabe que beautiful. não é a primeira vez que o no Aham. não me vem que é o no, K-N-O-W. Eu Como penso que a é que pessoa está dizendo fizeram, no. né? Como é que fizeram essas casas assim, lá naqueles Sim, penhascos, né? Uma É. coisa sim, impressionante. É que nem, se for pensar, né? Que no Rio fizeram, só que não, mas tá como favelas, né? Então, que tem como tem. Só que eles fizeram uma coisa bonita. It's really É. beautiful. Colorful. Uhum. So É no sul colorful. da Itália, eu acho. Uhum. South Dizem of que a Italy. Sicília é muito legal de viajar para Sicília, que é uma ilha, né, também. Uhum. Em inglês é Sicily. 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 É Sicília. Sicily. Mas você estava falando do no, né? Ângela, não é a primeira vez que fala no e eu penso que é N-O. Primeiro eu pensei que era É, now. e Olha só como essa parte agora assim. aí é a estrutura. Aí é a Pois estrutura. é, Então, did you know? Did you know? é, Então, assim, did you know? O did é o auxiliar, né? O you é o sujeito, e aí o know vai precisar ser verbo, né? Did you sim, know? é verdade. E talvez Não, seja. ela ia dizer didn't, vamos supor que fosse o no. Ela ia dizer didn't, né? O did not, sei lá, junto, né? Não ia Isso, ficar depois do you. isso. E talvez seja aquela resistência por esse Cássia mudo, né? Sim, E aí a gente vai percebendo, a gente percebe essas resistências com determinadas coisas, é onde a gente para, tá, ok, aceito que é diferente sim, do português, né? sim, Mas sim. tudo que a gente já viu, né, e que a gente percebe que a gente ainda não pegou, tem Isso. alguma mensagem aí, tem alguma camada aí para ressignificar, para processar, para poder transformar, né, essa resistência em alavanca, né? Eu digo que as resistências podem virar super alavancas, mas se a gente olhar para elas, se a gente só ignorar, aí elas vão seguindo, né? Vão cada vez ficando mais fortes em termos de resistência, né? So, all right. Should we choose a topic, a different topic for July? Vamos escolher um tema aí diferente para julho? O que vocês acham? Primeiro, eu estou na dúvida quando que está agendado para julho. I have here 8th of July, but 8th of July Nó- sounds so Nós, close. mas nós não agendamos ainda para julho. Não, né? Eu acho que eu é que Não. coloquei na minha agenda, sempre na primeira, na segunda, na segunda terça-feira do mês, acho que foi isso. Dia Mas 8, então. aí seria dia 8, É mas eu tô dia achando tão 8. perto. It looks so Também. close, doesn't it? Hoje é 24 e no fim a gente ficou, bem dizer, mais 1h30. Ó. É, Quem não, sabe? hora e Uma meia hora e quase. 22. Quem É, sabe a gente põe lá para o dia 22. 22.
Pode uma ser. terça. Terça-feira, dia 22. Pode ser? Como é que tá para ti, Magali? Para mim pode. Uhum, Pode? pode. Terça, dia 22, então. E aí, que tema que vocês querem? Que tema que vocês querem escolher? Algum assunto que chama a atenção? Tem os temas que a gente trabalhou lá no Talks, né? Também pode ser Pois uma é. possibilidade. Sabe o que eu estava pensando? Me veio na cabeça, assim, desafios. Por exemplo, algo Challenges. uma coisa, assim, que foi desafiadora e que a gente teve que enfrentar. Um desafio. Pode Sim, ser. me veio isso agora, porque eu lembrei daquele trabalho que a gente fez lá no Journey to Glow, que lembra que a gente toda uma vivência assim, que eu até fiz todo com um diagrama, Ali foi da juntando, etapa final ali do Own Your Story, não foi? da sua Acho que história, foi. exatamente. Isso. Mas a ideia de um desafio parece interessante, um desafio que você teve que superar, né? É bem É quase legal. como se fosse a jornada do herói. Existe um roteiro da jornada do herói. Dá para seguir o roteiro para montar, para você contar a tua jornada do teu desafio, a jornada da heroína. Não conheço Jornada da essa. heroína. Não? Não. Eu vou localizar aqui e mando para vocês ali o roteiro, porque são etapas, né? Aí os grandes filmes de ação, eles seguem um roteiro. Tá tudo Aham. bem, né? Aí daqui a pouco vem um chamado, e aí o herói, pode ser que ele aceite aquele chamado ou não, ele tem uma decisão a tomar, se ele vai aceitar aquele chamado ou não. Aí depois ele resolve aceitar o chamado. Aí ele normalmente tem um limiar ali, sabe? Que ele precisa atravessar. Aí ele tem os aliados. Quem é que ajuda ele a enfrentar esses desafios, né? Não sei, às vezes, não sei se tem obstáculo também. Aí tem um aprendizado e depois é onde ele volta para casa para compartilhar aquele aprendizado. Ou seja, ele já volta fortalecido, né? Então tem Seria uma todo um roteiro. sugestão de roteiro Isso, para nos isso. auxiliar. Para auxiliar nessa contagem da história, né? Para estruturar essa história, né? Aham. Pode ser uma forma de estruturar. E aí já passa por esse roteiro da jornada do herói. Tu manda para nós, então? Mando. Que parece, Magali? Eu gostei bastante. Achei bem legal essa Gostou? ideia. Uhum. Legal. É a jornada do herói. Aí fica para o dia. Que dia que a gente falou 22. ali? 22 de julho. 22 de Isso. julho. July 22nd. Tu não esquece daí de mandar para nós o roteirinho, Isso, mando sim. tá? All right. Thank you Ok, so much, all right. girls. And Thank see you. you next Ah, month. agora sim. Good night. Good night. Good night. Bye bye. Bye Thank bye. you. Bye.